Olá galera, tudo bem com vocês? Bom, decidi fazer o vídeo, fazendo a correção de toda a atividade 2, devido a algumas solicitações, tá bem? Então vamos lá, vamos corrigir todas as questões que é melhor, né? Deixa eu diminuir aqui a imagem e já vamos aqui para as nossas questões então. Muito bem, na questão 1, fala de um trabalho de matemática, que a Júlia tem que fazer, e nesse trabalho ela tem 30 questões de aritmética e 50 de geometria. E o problema nos diz que ela acertou 70% da parte de aritmética e 80% ela acertou juntando todas as questões. Tanto aritmética quanto geometria deu 80% no total. E aí qual foi então o percentual de acerto dela de geometria? Bom, o que nós temos que fazer então? Nós temos que, primeiramente nós temos que somarmos os 30 mais 50, que totaliza as 80 questões, que são todas do trabalho. Depois, a gente tem que calcular 70% de 30, ou seja, 70% da parte de aritmética, Então, a partir do momento que a gente calcula aqui 70% da parte de aritmética, a gente sabe quantas questões ela acertou, só de aritmética. Então, 70% de 30, a gente pega 70 faz vezes 30, dá 2.100, e divide esse 2.100 pelo número 100, tá? Que aí nós teremos, então, 21, ou seja, ela acertou 21 questões de aritmética. Depois, o problema diz que ela acertou 80% de todas as questões, juntando tudo, aritmética com geometria. Então, nós temos que calcular, então, nesse caso, 80% de 80, porque são 80 questões no total. Então, basta fazer 80 vezes 80, vai dar 6.400. E a gente divide esses 6.400 por 100, chegamos aqui no 64. Então, de todas as questões que ela fez, das 80, ela acertou 64. Dentro dessas 64 estão as 21 de aritmética. Ou seja, se fizermos 64 menos 21, nós teremos a quantidade de questões de geometria que ela acertou. Então, ela acertou aqui 43 questões de geometria. Agora a pergunta é, em termos percentuais, esse 43, ele representa quantos por cento, então, dos acertos de geometria? Sendo assim, então, nós calculamos o percentual de acertos de geometria de duas maneiras. Primeiro, em relação a 64 acertos, que é aquele 80% lá, e depois com relação a 50 questões de geometria. Dá para fazer dois cálculos percentuais. Então, no caso, pensando nas 64 respostas certas, já que ela acertou 43 da parte de geometria, então, com relação aos 64, a gente divide 43 por 64, multiplica aqui por 100, a gente vai ter o percentual. Então, com relação a todos os acertos dela, a parte de geometria corresponde a 67,2%. Com relação somente à geometria, as 43 questões que ela acertou, basta dividirmos 43 por 50, que eram apenas 50 questões de geometria, multiplicamos por 100, temos então que ela acertou aí 86% só da parte de geometria, das questões de geometria com relação ao total de questões de geometria que tinha no trabalho, Com relação à aritmética, dá para fazer a mesma coisa. Então, em relação aos 64 acertos que ela teve na prova toda, os 21 acertos que ela teve de aritmética corresponde a 32%, 32,8%, E com relação às 30 questões de aritmética, a gente já sabe que são aqueles 70% lá que ela acertou, que o problema já nos informou. Então, nós conseguimos fazer duas análises de percentuais com relação a esses números que nós temos. Conclusão, então. 21 questões, no caso de aritmética, Então, dessas 21 questões, esses 21 acertos, nós temos 70% de 30 com relação às questões de aritmética e 32,8% com relação às 64 questões que ela acertou. Agora, falando de geometria, as 43 questões que ela acertou corresponde a 86% pensando nas 50 questões de geometria e corresponde também, esse 43, a 67,2% das 64 questões que ela acertou no total. Então, fizemos aqui uma analogia relacionando dois números aqui, dois níveis percentuais, o primeiro com relação ao total de acertos e o segundo com relação a cada quantidade de questão de cada disciplina. Parece um pouco complicado,
mas analisando devagarinho a gente acaba entendendo. Questão 2. Ao comprar um produto que custava R$ 1.500, eu obtive um desconto de 12%. A pergunta é, quanto que eu vou pagar por esse produto, né? Em dinheiro, esse 12% de 1.500 representa quantos reais? Então, primeiro a gente tem que calcular 12% de 1.500. A gente vai lá, faz 12 vezes 1.500, que vai dar 18 mil, divide 18 mil por 100. Teremos então o desconto aqui de R$ 180. Basta tirarmos então o desconto do valor do produto. Então, 1.500 menos 180, 1.320. Ou seja, o valor do desconto será de R$ 180 e o valor a ser pago será de R$ 1.320. Né? É um bom desconto, né? Na questão 3, uma população de 250 aves, nós temos que 16% são brancas. Qual que é o número então dessas aves brancas, né? Basta nós calcularmos 16% de 250. Simples, ó. Pegamos o 16, multiplicamos por 250, vai dar 4.000. Pegamos esses 4.000 e dividimos por 100. Teremos então um total de 40, ou seja, 16% de 250 corresponde a 40. Então nós temos apenas 40 aves brancas, sendo assim, 210 aves são de outras cores. A questão 4. Numa empresa onde trabalham 1.600 funcionários, 5/8 recebem até 5 salários por mês. Então, 5/8 é uma fração, né? Agora nós estamos falando de fração de um número inteiro, a fração de um número inteiro. Então, nós temos dois jeitos de calcular isso aqui para nós obtermos a resposta, ou seja, quantos funcionários recebem mais de 5 salários mensais. Se nós calcularmos 5/8 de 1.600, nós teremos os funcionários que recebem até 5 salários por mês. Né? Através daí a gente consegue descobrir quem ganha mais de 5 salários por mês. Então nós temos dois jeitos, ó, o primeiro e o segundo. 5/8 então de 1.600, né? Ó, o primeiro jeito de calcular. Pegamos o numerador, multiplicamos pelo todo e o resultado a gente divide pelo denominador. Então 5 vezes 1.600 dá 8.000, 8.000 dividido por 8 vai dar 1.000. Esse é o primeiro jeito. O segundo jeito é o caminho contrário, né? Podemos pegar então o todo, dividir pelo denominador e pegamos o resultado e multiplicamos pelo numerador. Então, das duas formas, a gente vai chegar no valor correspondente a essa fração, né, em relação ao número 1.600. Então, o que isso quer dizer? Que 1.000 pessoas ganham até 5 salários por mês. Mas quantos recebem mais de 5 salários por mês? É só tirar o 1.000 do 1.600, né? Ó, como está feito aqui embaixo. Então, 1.600 menos 1.000 só pode ser 600. Nós temos então que 600 funcionários recebem mais de 5 salários por mês, ou seja, a minoria, né? E na questão 5, finalmente, os métodos de resolução são iguaizinhos à questão 4. Então aqui fala de um show de rock, né? Onde havia 1.540 pessoas, entre homens e mulheres. 4/7 dessa quantidade são os homens. Então quantas mulheres estavam no show, né? Quando nós calcularmos 4/7 de 1.540, a gente vai ter a quantidade de homens. Depois é só tirar essa quantidade do próprio 1.540 que a gente vai ter a quantidade de mulheres. Então, primeiro jeito, segundo jeito, igualzinho à questão anterior. 1.540 vezes 4 vai dar 6.160. Pegamos esse valor e dividimos por 7, que é o denominador. E teremos então 880. Esse é o primeiro jeito, né? 880 homens. E o segundo jeito, que é o caminho, né, contrário. A gente pega 1.540, que é esse daqui, dividimos pelo denominador da fração, que é o 7, vai dar 220. Pegamos esse 220 e multiplicamos pelo 4, que é o numerador. Percebe-se que vai dar aqui 880 da mesma forma. Então você pode escolher ou o primeiro jeito ou o segundo jeito para calcular a fração desse número, do número 1.540, né? Descobrimos então que 880 são os homens. Tiramos os homens do total, né, de espectadores e temos então o número de mulheres. Ou seja, nesse show havia 880 homens e 660 mulheres. Bom, espero ter ajudado vocês. Questão 1 é uma questão bem avançada, né, uma questão aí de concurso público, de vestibular, né, enfim. Não se preocupem tanto com ela por enquanto. É só para vocês saberem que a porcentagem, ela aborda, né? Ela pode ser abordada de diversas formas. Tá bem, galera? Espero ter ajudado. Se cuidem. Com Deus.